Boa noite a todos. Galera, a gente vai tentar ser o mais breve possível. Sabemos que a hora está avançada e todo mundo está querendo ir para casa, né? Aproveitar aí. Nosso trabalho vai falar a importância de um sistema de informações gerenciais bem estruturado para tomar decisão nas organizações. Nosso professor, Silas Franco. Os objetivos. A gente vai procurar entender o conceito de SIG e seus componentes, compreender sua origem e evolução, mostrar a importância de um sistema de informação gerencial bem estruturado dentro das organizações e tenho certeza que com isso vamos agregar valores à nossa formação acadêmica e profissional. Amém? Amém. Amém. Globalização e o avanço tecnológico. No século XX, aconteceram muitas mudanças na área tecnológica. Foi um período que despertou essa parte tecnológica em todo mundo. Então ele ficou conhecido como Era da Informação, ou também Era Tecnológica. Esse baque foi tão grande que ele passou a ser chamado também como globalização tecnológica. E abriu um grande leque para as empresas correrem atrás de soluções de tecnologias novas para agilizar os seus processos. E em 1946 foi criado o ENIAC, que foi o primeiro computador no mundo inteiro. Electronic Numerical Integrator and Computer. Computador integrador numérico eletrônico. Após a criação do ENIAC, o leque ficou maior ainda, porque isso expandiu de certa forma que todos começaram a uma ampla concorrência para ver quem conseguia uma tecnologia melhor. E conforme o tempo foi passando, esse número de informações passou a ser muito grande, muito grande. E o ENIAC já não estava mais dando conta. Eles precisavam estar sempre se atualizando em busca de melhorar essa gestão de informações. E para lidar com tanta informação, foi necessário criar um sistema que gerenciasse essas informações. Para a gente entender exatamente o que é SIG, eu vou explicar aqui de forma bem rápida o conceito de cada coisa, cada parte. Conceito de sistema. Conforme já foi dito pelos colegas, Oliveira cita ele como um conjunto de partes integrantes e interdependentes que juntamente formam um todo unitário com determinado objetivo e efetuam determinada função. E seus principais componentes são objetivos, qual a finalidade que você criou aquele programa. Esse é o objetivo. Para que ele foi criado? Entradas, ou input. Elas são as informações e os dados que serão lançados. Os insumos, né? A matéria-prima, é o que você lança no sistema. Transformação. Nessa parte de transformação é onde vai acontecer a transformação da entrada em uma resposta, em um resultado, chamado de saída, output. Depois disso tem o controle e avaliação, que é essa parte onde vai controlar, para dizer se o que você procurava realmente satisfez o que você queria, né? Se está, vamos botar assim, se é sim ou não, de acordo com o que você pergunta. E esse sistema também, através do controle da avaliação, ele dá um feedback para o próprio sistema. Para quê? Ele inserte essa informação gerada como uma forma de dado novamente, como uma nova forma de entrada no sistema. Assim você torna o sistema autodesenvolvível, vamos botar com essas palavras. Porque ele vai... É como se ele fizesse um backup. Então, no próximo período, você for fazer uma próxima avaliação, uma próxima pergunta, ele já vai ter uma informação anterior que vai dar uma ajuda para ele te dar uma resposta melhor. E o sistema pode ser aberto ou fechado. Sistema aberto é o que o meio ambiente interfere. Se você fizer uma interferência, tiver uma interferência no meio ambiente, com certeza ele vai influenciar também no seu sistema. E o fechado é o que não interfere. De exemplo fechado, eu poderia citar, por exemplo, um motor de carro. Ele tanto faz se está chovendo, se está fazendo calor, se está fazendo frio, isso não vai alterar em nada, ele vai continuar funcionando da mesma forma. Conceito de informação. Informação é um conjunto organizado de dados que passam uma mensagem sobre algo. Ele transmite uma mensagem, ele passa uma mensagem do transmissor para o receptor. Eu aqui estou como transmissor e vocês como receptores. Da mesma forma, vocês podem passar uma informação para mim. O processo final da transformação de um dado também pode ser chamado como processo final da transformação de um dado em mensagem satisfatória. Após aqueles processos que eu falei, é criado uma informação, que é a resposta que vai te satisfazer ou não, de acordo com o que você queria. E
passa a ser qualquer elemento identificado em sua forma bruta, que por si só não conduz a uma compreensão de determinado fato. Você tem a entrada, os dados, ele sozinho, ele não vai fazer diferença nenhuma para você. É preciso que você organize esses dados de forma que você consiga obter uma informação. Gerencial. Gerencial é referente a gerenciar, é pôr em prática, consolidar, executar. É executar as 4 funções administrativas, PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Ele envolve raciocínio, exige certo nível de conhecimento. Para você ser um bom gerente, você precisa conhecer o que você vai gerenciar. E você precisa ter uma característica de liderança, obviamente. E SIG é o processo de transformação de dados em informações que são utilizadas na estrutura decisória da organização. Essa parte, como todo mundo falou, já foi bastante citada, é onde você vai tirar o que você precisa, né? Ele vai te ajudar a tomar uma decisão. Você tem algumas informações e você precisa de um assunto específico que você queira saber. Por exemplo, você tem uma lista de funcionários, seriam os dados, as informações, perdão. Você tem uma lista de funcionários. Daquela listagem toda, você precisa de um funcionário que ele tem que ter características para ser um supervisor de uma empresa. Aí que entra o SIG. O SIG ele vai pegar somente aqueles perfis que se encaixam no que você quer. Depende da tecnologia e de conhecimento administrativo. Como eu falei, ele vai auxiliar com informações seguras para você tomar a sua decisão. Tecnologia da informação. A área que eu gosto. Conjunto de todas as atividades e soluções providas de recursos tecnológicos e computacionais, visando a manipulação, armazenamento e utilização da informação. Galera, explicar mais detalhadamente o nosso trabalho ficou um pouco grande. Então eu estou tentando ser o mais rápido possível para não ficar muito enfadonho e também não ultrapassar muita hora. Porque o nosso trabalho ficou um pouco extenso demais. E falar de tecnologia e informação, assim como falar de SIG, é um conceito bem amplo. Então demoraria muito para a gente estar explicando aqui detalhadamente o que é o quê. Tecnologia de informação, ela dependeu do avanço tecnológico. Conforme o tempo foi passando, como eu falei antes, foi preciso criar sistemas que organizassem e gerenciassem as informações. Então foi criado o setor de tecnologia da informação. Ele precisa de desenvolvimento técnico e aperfeiçoamento. Ele vai te dar mais praticidade, agilidade, mobilidade na manipulação das informações. Os componentes da TI. Hardware, que seriam os periféricos. Software, que seriam os programas, a parte lógica. Sistemas de telecomunicações, a parte de telefonia, né? Gestão de dados e informações. Aqui seria os ERPs, porque o SIG ele precisa de um sistema também para poder funcionar. Ele não vai funcionar sozinho. Ele precisa de um sistema que gerencie as informações para ele poder extrair o que você precisa. E precisa de muito investimento, mas o principal investimento que precisa ter é no peopleware ou moneyware, que seria as pessoas, ou o fator humano, nós. Se não tiver investimento nas pessoas para poder administrar esses sistemas, não adianta muita coisa. Você pode investir em tecnologia, mas se não tiver alguém para administrar, não vai adiantar. Banco de dados. Sobre o banco de dados, já foi falado aqui, né? É o local onde são armazenados conjuntos de dados organizados de forma que essa informação. Há um tempo atrás, né, existia aquela sala separada nas empresas, que havia aqueles armários para manter os arquivos. E aí não era tão eficiente, os gestores não conseguiam ter uma boa, né? Aí foi criado a evolução do banco de dados com a digitalização. Aí eles
sistema para administrar esse banco de dados, que é o sistema de gestão do banco de dados. E um dos sistemas principais são o Microsoft Office Pro, Microsoft Access, Microsoft SQL Server e Intervalo. E aí você vai falar um pouquinho da tomada de decisão. Boa noite, gente. Meu nome é Alice, né? Faço parte do grupo que está dizendo a importância do SIG bem estruturado numa organização, né? E isso influencia muito na tomada de decisão. E a tomada de decisão nada mais é uma atitude tomada com muita responsabilidade. E nessa tomada de decisão a gente tem vários tipos, que são aquelas que são estruturadas, que é aquela que a gente já conhece o problema, a gente já conhece a solução, e ela é localizada como, aqui na figura você vai dar para vocês enxergarem, elas estão mais no setor que gerencial, é operacional, na base da pirâmide. Por quê? É aquela que tem no dia a dia, numa repórter, a gente já tem que ter, por exemplo, num call center, a gente já sabe que a gente tem que ligar para o cliente, o cliente a gente tem que oferecer o produto do cliente, então a gente tem que ter uma solução para aquele problema. Então isso é uma tomada de decisão estruturada, pré-definida, já pré-estabelecida. A semi-estruturada é uma que depende muito da avaliação da pessoa que vai tomar a decisão. Por quê? Porque tem algumas soluções que já são, alguns problemas que são pré-definidos, porém não temos a solução exata para esse problema. E a não estruturada, ela está no topo. Por quê? Normalmente são metas a longo prazo, que tem que ser uma pessoa que tenha uma visão que ela possa também correr o risco daquela tomada não ser tão, como é que se diz, se precisa, né? Então ela tem, porque não tem uma solução pré-definida, é uma decisão de risco. Assim. Como eu falei, né, dos tipos de decisões, que são as que já são definidas, se trata de rotina, outras dependem da capacidade da avaliação do tomador de decisão, e a semi-estruturada, que possui procedimento pré-definido para somente alguma parte do problema. Dentro da tomada de decisão temos o processo. Tem vários tipos, depende do autor. Esse eu estou falando do laudo. Ele define 4 etapas, que é a inteligência, que é onde você descobre o problema, a concepção, que é onde você descobre as soluções, a seleção, onde você seleciona, você escolhe aquela solução mais apropriada para aquela tomada de decisão, e a implementação, onde você insere essa tomada de decisão e monitora e vai avaliando para ver se vai dar certo. Se não der certo, não tem problema, você pode voltar algumas etapas até que ela chegue ao objetivo desejado. Além do processo, nós temos a qualidade. Isso vai depender do tipo de organização que a organização pede. Algumas empresas, ela foca na precisão. Por quê? Ela analisa toda a realidade. Já algumas, elas preferem o que? A velocidade, porque ela foca no recurso de tempo e custos. Então isso vai depender mesmo da organização que ela escolher. Então são várias, eu falei um pouquinho, até porque o tempo está meio corrido. E para finalizar, a gente vai finalizar com o nosso tema. Qual é a importância do SIG bem estruturado? Ele auxilia muito na tomada de decisão. Ele melhora o acesso e a manipulação das informações, até porque ele é um sistema integrado. Ele junta as informações para que se tenha um funcionamento melhor na organização. Como já foi dito, na estrutura organizacional, na interação com os fornecedores e nos serviços realizados e oferecidos. Serviços, produtos, enfim, que a organização tiver para oferecer. E assim finalizamos o nosso trabalho. Ana Beatriz, Adriana, Douglas.